Eu converso agora com o André Massaro, especialista em finanças. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem. André, o brasileiro é realmente um dos povos menos endividados do mundo? Sim, essa informação é tecnicamente corretíssima, né? O problema é saber exatamente o que isso significa. Quer dizer, em termos absolutos, o brasileiro tem um nível de endividamento baixo, né? O problema é que o efeito do endividamento no brasileiro é completamente diferente do efeito do endividamento em outros povos aí de países desenvolvidos. Quer dizer, o efeito de, por exemplo, um empréstimo de R$1.000 para um brasileiro é completamente diferente do efeito de um valor equivalente para um americano, por causa das taxas de juros. Bom, na verdade é isso mesmo, porque nos Estados Unidos as taxas de juros do crédito rotativo, do cartão de crédito, mesmo nesse momento que estão em níveis altos para a média deles, né, giram em torno de 14% ao ano. Exatamente. Em compensação, no Brasil, o número que eu tenho aqui é de 238,30% ao ano. Segundo a última pesquisa da ANEFAC de agosto, né, 238. Então, assim, falar que o povo brasileiro é um dos povos menos endividados do mundo é correto, mas tem que contar o resto da história para a gente poder chegar à conclusão certa, né? Então, assim, mesmo com o brasileiro tendo um nível de endividamento relativamente baixo em relação ao americano e ao europeu, nós com menos dívida quebramos mais rápido, se deixar. Uhum. Agora, na verdade, a gente tem, a nossa grande questão são os juros, né? E você sabe que a semana passada eu estive no primeiro congresso latino-americano de educação financeira, que ocorreu aqui em São Paulo, e que foi promovido pela Febraban. E eu achei muito interessante que um dos palestrantes era o Leonel Andrade, que é o presidente da Credicar, aqui no Brasil. Achei muito bacana, inclusive, ele participar como palestrante, né, desse evento. E ele disse o seguinte, que ele falou assim, estamos muito perto do nível de endividamento saudável do cidadão brasileiro. Quer dizer, o próprio mercado se preocupa com isso, né? Como você falou, o endividamento ele tem que existir, mas tem que ser saudável, né? Hoje, por exemplo, uma das palavras da moda aí é a sustentabilidade, né? E me parece que as instituições financeiras realmente estão começando a se preocupar com isso, porque não adianta cobrar esse tipo de taxa de juros, não adianta ganhar essa fortuna que as instituições financeiras estão ganhando se todos os clientes quebrarem. Daqui a pouco não vai mais ter cliente. E é basicamente o que pode acontecer. Quer dizer, mesmo com o nível de endividamento baixo, o efeito é muito mais nocivo sobre nós. Agora, André, por que alguns especialistas dizem que se aumentarmos nossas dívidas, daremos ainda mais fôlego para o consumo? Porque consumiremos mais, né? Quer dizer, o endividamento ele acaba sendo direcionado para o consumo, como ele está sendo direcionado para o consumo. Basta a gente olhar aí todos esses anúncios aí, ver automóveis sendo vendidos em parcelas infinitas, imóveis, qualquer tipo de bem, qualquer coisa, vai no supermercado, parcela. Hoje, de fato, assim, o crédito está muito facilitado. Nós estamos vivendo uma situação que é o seguinte, tem aquele velho ditado que diz que quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, né? E é mais ou menos o que está acontecendo com a gente. O endividamento, poder comprar tudo em prestações, etc. e tal, é uma coisa relativamente recente na nossa história. Uhum. Até alguns anos atrás, não existia esse negócio de comprar um carro em 80 prestações, ou de ir no supermercado poder parcelar no cartão de crédito, etc. Então, é possível que o pessoal esteja um pouco eufórico com isso, né? E o que acontece é o seguinte, o endividamento, a taxa de juros, ela tem um efeito meio que desproporcional, uma alta elasticidade, vamos dizer, no sentido que se a taxa cai um pouquinho, o endividamento tende a aumentar de forma desproporcional a isso. Uhum. Né? Então, realmente está indo para o consumo, a tendência, pelo que a gente observa por aí do comportamento das pessoas, é que se a taxa cair um pouquinho mais, o consumo deve aumentar bastante. Agora, você diz no artigo que você escreveu que o brasileiro, o que ocorre com a gente é uma alavancagem ao contrário, é isso? É mais ou menos isso, né? Porque quando a gente fala de alavancagem, o que a gente quer dizer? Alavancagem no sentido estrito, tradicional de finanças, é o clássico
ganhar dinheiro usando o dinheiro dos outros, né? Quer dizer, então a gente acaba pegando dinheiro emprestado para rentabilizar as nossas operações financeiras, para ganhar mais, né? Quer dizer, uma operação financeira, por exemplo, que nos daria um retorno de 1%, a gente pega emprestado 10 vezes o valor que a gente colocaria e vai ter um retorno de 10% sobre isso. Agora, aqui no endividamento ocorre um efeito parecido para nós, só que oposto, porque a dívida para nós, por exemplo, a dívida de R$1.000 para nós, ela tem o mesmo efeito em termos de juros, de custo financeiro, do que uma dívida, por exemplo, de R$10.000 ou R$20.000, valor equivalente a isso para um americano. Ou seja, nós brasileiros estamos alavancados ao contrário, porque é uma alavancagem sobre aquilo que a gente paga, não sobre o que a gente recebe. É isso mesmo. Quer dizer, nós tomamos pouco dinheiro e pagamos proporcionalmente muito em relação ao que paga um americano, um europeu ou um japonês. Nos Estados Unidos, um carro novo financiado em 36 meses paga em torno de 6% ao ano de juros, né? O que daria em torno de 0,49% ao mês. Já que no Brasil, o mesmo carro financiado, pelo mesmo período, paga entre 1,5% a 2% ao mês, né? Exatamente. Quer dizer, qualquer coisa aqui a gente paga mais, né? Então, pega, por exemplo, mais uma vez falando dos Estados Unidos, né? Falamos aí da taxa de financiamento de carro, 7% ao ano. Por exemplo, alguém com dificuldade de crédito nos Estados Unidos, em alguns estados lá nos Estados Unidos, vai conseguir linhas de crédito inferiores a 10% ao ano, né? Isso, o que seria lá o equivalente ao sujeito que aqui no Brasil está com o nome sujo, né? Agora veja, por exemplo, um cliente de banco de cheque especial que tem os seus registros de créditos impecáveis, quanto que ele paga na mesma coisa aqui no Brasil. Quer dizer, então é isso que eu chamei no artigo de alavancagem ao contrário, alavancagem sobre aquilo que a gente paga, né? E tem uma coisa interessante, a gente acha que, se alguém perguntar se a pessoa está endividada, no Brasil ela só enxerga ela endividada se ela estiver devendo, girando cartão, sem ter quitado uma das